Nosso protagonista, conhecido como Demônio Divino, é um espadachim poderoso que enfrenta 9 líderes de seita em uma busca por vingança. Suas habilidades de espada, precisas e aterrorizantes, permitem que ele lute de igual para igual com os líderes das seitas. Ele os corta com tanta precisão que eles ficam confusos sobre como ele é capaz disso. Antes que percebam, estão sendo fatiados um por um, levando-os a concluir que nosso protagonista não é nada além de um monstro. Mesmo quando os sobreviventes conseguem prendê-lo e empurrar uma espada através de seu coração, ele resiste e envia todos para o além, reforçando seu título como Demônio Divino. Quando está prestes a morrer, sua vida passa diante de seus olhos e ele sente o alívio de ter cumprido sua missão. Nosso protagonista se lembra de quando apanhou de 3 garotos por ser encrenqueiro na vila. Ele acabou sendo salvo por seu mestre, que o treinou, mas no fim, ele passou a viver pela espada, matando pessoas sem parar. Ele se pergunta se a vida se resume ao que fez, e nesse momento se lembra de sua falecida esposa. Os melhores momentos de sua vida foram aqueles ao lado dela, mas tudo foi tirado dele em lágrimas. Ele se pergunta qual é o verdadeiro sentido de sua vida e no fim, fecha os olhos e morre. De repente, ele ouve reclamações ao seu redor e acha que está no inferno, até abrir os olhos e ver um grupo irritante na sua frente, falando mal dele. Nosso protagonista fica completamente confuso, sem entender nada do que está acontecendo. Ao lado dele, 2 garotos discutem, e o menino defende seu irmão mais velho dizendo que não podem entregar as artes marciais do clã enquanto ele estiver vivo. Ele afirma que aconteça o que acontecer, as artes marciais devem permanecer no clã Flame War. Enquanto nosso protagonista ainda tenta entender a situação, o líder do grupo rival sugere fazer um acordo para resolver tudo. Ele chama nosso protagonista de Wa Mujin e diz que está disposto a oferecer dinheiro, já que o clã de Mujin está miserável. Em troca, Mujin deve apostar as artes marciais do clã e eles irão duelar por isso. O vencedor leva tudo. O menino fica chocado ao ouvir isso, já que seu irmão mais velho, nosso protagonista, é completamente inútil em artes marciais. Nosso protagonista, cansado de gritaria, pergunta quem diabos é Mujin, pois ele sabe que é outra pessoa. Os supostos irmãos ficam confusos, encarando-o como um louco. Até o rival pergunta o que ele disse, e ele revela que é conhecido como Demônio Divino. Isso só faz o rival rir, dizendo que então ele deve chamá-lo de Rei do Submundo. O rival irritante é Xiong Dubu, segundo filho do grupo marcante Xianghua. Os irmãos de Mujin ficam revoltados, dizendo que a loucura dele está piorando. Por isso ele fala essas besteiras. Até o mestre do grupo marcante Xianghua, Bu Sheiyon, debocha do clã, dizendo que já estão arruinados porque o filho mais velho está com problemas mentais. Mujin permanece em silêncio tentando entender o que está acontecendo. Como ele não diz nada, Dobo assume que ele aceitou o duelo e anuncia que ele será realizado no pavilhão Bong no próximo mês. Dobo ainda o lembra de que o acordo foi feito sob o Código das Artes Marciais e que ele não pode quebrá-lo sem sofrer consequências. Depois que o grupo vai embora, os supostos irmãos de Mujin perguntam o que ele vai fazer, já que forçaram o duelo. O pior é que Mujin nunca sequer empunhou uma espada. Mujin começa a rir alto ao ouvir isso, porque para ele, a espada é tudo que ele vive e respira. Ele tenta acessar sua energia interna, mas percebe que ela desapareceu completamente. A frustração aumenta quando ele também percebe que seu corpo é fraco e frágil. Sua irmã começa a chorar, implorando para que Mujin volte ao normal. A garotinha chama Mujin de lixo e também de idiota por deixar o grupo mercante pisar nele. O irmão dela a repreende por insultar o irmão e manda pedir desculpas, mas ela recusa. Ela culpa Mujin pela morte dos pais e sai correndo em lágrimas após dizer isso. O menino pede desculpas em nome da irmã, dizendo que às vezes ela perde o controle quando fica com raiva, e também vai embora. Mujin fica completamente confuso, sem acreditar que agora até crianças o odeiam e o chamam de louco. Ele sabe que a última coisa que ele se lembra é de cortar líderes de seitas sem piedade. Mujin acredita que deveria ter morrido em paz, mas de repente se vê em um corpo estranho. Ele cai no chão frustrado, sem entender quem são aquelas criaturas. Nesse momento, um sujeito esquisito, seu assistente, aparece correndo e pergunta por que ele saiu com aquele corpo frágil. Ele diz que estava preocupado, mas Mujin só pergunta quem ele é, porque obviamente não conhece o homem. O sujeito, Masoki, fica chocado e acha que Mujin está tendo outra crise causada pela sua loucura. Como acredita que Mujin está sofrendo de amnésia, decide contar sua história. Aparentemente, o Mujin era um garoto talentoso e respeitado, desejado por várias seitas ortodoxas como discípulo, e aos 23 anos já havia se tornado o líder do clã. Masoki está cansado de contar a história para Mujin, pois já repetiu tudo mais de 6.000 vezes. Mujin não acredita que ele tenha sido uma criança promissora, já que seu núcleo de energia é claramente horrível. Além disso, ele quer saber sobre a tal loucura, da qual todos falam. Masoki então decide contar isso também. Há 17 anos, Mujin e Dobo tiveram um duelo não oficial onde prometeu não usar magia interna.
Mujin tinha 6 anos e Dobo 9. No momento do duelo, Dobo concordou com isso e a luta entre as duas crianças começou. Mas conforme o duelo avançava, Dobo quebrou o acordo e atingiu Mujin com um soco imbuído de pura energia interna. Mujin fica decepcionado e pergunta a Dobo por que ele usou a técnica dos punhos de 7 feridas, quando eles claramente prometeram lutar apenas com golpes comuns. Dobo zombou de Mujin, dizendo que a técnica havia sido transmitida pela seita Kundong e que seus efeitos posteriores não eram brincadeira. Ele já havia testado a técnica no próprio irmão mais velho, que vivia se achando demais, e o golpe o deixou acamado, o que agradou muito Dobo. Ele estava animado para ver o que aconteceria com Mujin. Basicamente, Mujin é chamado de louco porque acreditam que sua condição mental é resultado dos efeitos posteriores do punho das 7 feridas. Mujin fica furioso ao saber que foi Dobo quem o deixou inútil, mas agora o garoto ainda tem coragem de pedir um duelo. Mujin então pergunta a Masoki como eles lidaram com Dobo após ele ter deixado Mujin incapacitado. Masoki explica que foi o pai de Mujin quem deu o veredito final. Embora Dobo fosse o seu primo, ele também era o filho do grupo marcante Xianghua, considerado um dos 10 maiores das planícies centrais. Mesmo Dobo tendo feito algo terrível, o pai de Mujin o deixou ir embora apenas com uma advertência. Mujin não acredita na inutilidade do homem por ter perdoado alguém que deixou seu próprio filho incapacitado. Conclui que o clã é um completo lixo. Em seguida, pergunta a Masoki onde estão seus pais. Masoki explica que a condição de Mujin foi piorando, levando seu pai a contrair dívidas enquanto buscava maneiras de curar sua doença. 9 anos atrás, a doença de sua mãe piorou ainda mais e ela acabou falecendo. 3 anos depois, seu pai se juntou a ela no além. Mujin basicamente se tornou o filho que matou os pais e arruinou o clã. Por causa disso, a reputação do clã foi destruída e seus irmãos ficaram em uma situação complicada. Tudo o que restou da família foram dívidas, 2 criadores leais e alguns poucos artistas marciais. Ele também possui seu irmão mais novo, o Adojin, e sua irmã, o Soyeon. Mujin finalmente entende por que sua irmã Soyeon disse que ele é o culpado pelo que aconteceu com seus pais naquela noite. Mujin lê os registros deixados pelo dono original do corpo e aprende algumas coisas. Ele percebe que 30 anos se passaram desde que ele derrotou os 9 líderes da seita e agora ele habita o corpo de um louco sem núcleo de energia. Como nosso protagonista não carrega arrependimentos de sua vida passada, ele decide viver como Mujin e ajudar as crianças indefesas. No entanto, ele sabe que o grupo marcante Shenhua será um grande problema. Afinal, foram eles os responsáveis por inutilizar seu corpo e destruir seu clã. A primeira coisa em sua lista é se preparar para o duelo contra Dobo, que ocorrerá no próximo mês. Como o corpo é um lixo, ele percebe que terá que reconstruí-lo do zero. Ele se senta para meditar e começa tudo novamente como um iniciante. Ele se lembra de que, em sua vida anterior, a primeira vez que tentou cultivar foi extremamente difícil. No entanto, tudo parece estar fluindo mais facilmente agora, graças à aptidão marcial inata absurda deste corpo. Mujin acessa a energia insana do corpo e tenta explorar ao máximo, fazendo uma luz dourada brilhar pelo quarto por alguns instantes. Mas só que os criados ouvem seus gritos e a sua luta, correndo imediatamente até o quarto. Encontram-no caído no chão, e um dos criados até brinca, dizendo que ele morreu. Ele checa o pulso de Mujin e percebe que está mais forte que antes, mas Mujin o agarra de repente, perguntando por que seu corpo está sofrendo com dores inimagináveis, só porque ele tentou formar um núcleo de energia. O criado fica confuso e Mujin repete a pergunta, querendo saber se seu corpo possui alguma constituição especial. O criado então revela que sua constituição é o corpo marcial celestial, é uma das constituições heróicas raras, escolhida pelos céus. Mujin é atingido por outra onda de dor e finalmente entende que a constituição desse corpo é exatamente o oposto das artes demoníacas. Ou seja, um corpo de energia completamente pura sofre dores intensas ao tentar praticar artes demoníacas. Mujin grita de dor, perguntando por que, entre todas as constituições possíveis, ele acabou com uma que o amaldiçoa tanto. Conclui que está realmente ferrado, já que o duelo acontecerá em apenas um mês. Enquanto se deita em agonia, ele pergunta a Masoki quem são os 2 homens ali presentes. Masoki explica que o Homem de Verde é o mordomo-chefe do Baeksin, e o Homem de Vermelho é o ancião de Zhouwanbang. Ao ouvir o nome Zhou, algo em sua memória desperta, mas a dor é tão grande que ele acaba desmaiando. 3 dias depois, Mujin finalmente se levanta, mas Masoki está preocupado que ele não esteja descansando o suficiente. Mujin diz que está cansado de ficar deitado, pois tem um duelo chegando, e manda Masoki buscar espadas. Masoki quase ri ao ouvir isso, já que o clã mal tem comida e Mujin está pedindo espadas. Mujin é obrigado a perguntar se a família não tem dinheiro, e Masoki explica que estão pegando empréstimos de uma seita não ortodoxa chamada Seita Bangu. Como a seita cobra juros altíssimos, eles acabaram mergulhando em dívidas. Mujin finalmente entende que, para salvar o clã, precisa resolver primeiro o problema financeiro. Mesmo assim, Mujin não acha que pegar mais empréstimos vai piorar a situação, já que eles já estão afundados em dívidas mesmo.
Masoki fica preocupado, mas Mujin manda ele calar a boca e escrever uma carta aos dois anciãos, pois ele vai dar uma volta. Quando os anciãos souberem disso, ficarão preocupados ao saber que Mujin havia ido momentaneamente até as perigosas seitas Bangu. Mujin e Masoki chegam à entrada da seita Bangu. Mujin diz ao segurança grandalhão para avisar ao chefe que ele gostaria de vê-lo. Kang No-hu não está ali para brincadeiras e diz para Mujin entrar no prédio se estiver ali para apostar. Mujin insiste que Kang No-hu o leve até o chefe, mas isso começa a irritar Kang No-hu. Masoki rapidamente intervém, pedindo que Kang No-hu se acalme porque Mujin não bate bem da cabeça. A tensão continua aumentando até que o vice-mestre Ma Jun-bu aparece exigindo saber qual é o problema. Kang No-hu então diz ao chefe que Mujin está tentando ver o líder deles. Ma pergunta por que ele quer ver o líder, e Mujin responde que gostaria de mais empréstimos. Ma então diz que Mujin não precisa ver o líder para conseguir o empréstimo e o convida a entrar no prédio. Mujin e Masoki logo se veem indo mais fundo no local, atravessando uma ponte de madeira enquanto são escoltados por espadachins armados. Masoki está preocupado com tudo aquilo e diz a Mujin que ainda há chance de voltarem antes que seja tarde demais. Mujin discorda, dizendo que já avançaram demais. Masoki então conta que uma certa velhinha viu o líder da seita lutando e que ele é extremamente poderoso, derrotando seu oponente em segundos. Aparentemente, o líder é um artista marcial que aprendeu uma técnica de assassinato muito forte. Mujin questiona por que Masoki está contando isso. Ma interrompe, dizendo que Masoki é mais esperto porque percebeu tudo rapidamente. No entanto, já é tarde demais, pois eles chegam a uma parte mais profunda da caverna, e antes de perceberem, estão cercados por espadachins armados. Mujin fica decepcionado e pergunta a Ma se esse era o plano desde o início. Ma confirma e diz que o atraiu ali porque não poderia tocá-lo em público, porém, ele não está disposto a dar liberdade a Mujin como deu aos pais dele. Masoki não discute com o grupo, mas implora que deixem seu mestre viver. Mujin, por outro lado, fica irritado quando Ma menciona seus pais, já que ele obviamente não tem pais. Até que se lembra repentinamente de que está em outro corpo. Como tudo está preparado, Ma ordena que seus homens deem uma lição em Mujin. Um deles, ansioso para cumprir a ordem, avança e desferra um soco. Masoki quase desmaia de medo ao ver o golpe vindo direto contra eles. Surpreendentemente, Mujin bloqueia o soco, esmagando os ossos do adversário por dentro. O homem grita de dor e cai no chão, alegando que Mujin usou algum truque sujo. Mujin provoca, dizendo que, para alguém daquele tamanho, ele tem ossos muito frágeis. Mujin percebe que precisa lutar sem usar seu poder puro. Ma fica irritado com a demora e ordena que acabem logo com Mujin. Um dos espadachins avança com uma espada, mas Mujin desvia facilmente e percebe que precisa se mover sem parar, já que não pode igualar a força do oponente. Ele usa a flexibilidade do corpo para desviar e dar uma cabeçada que destrói o rosto do adversário. O homem cai gritando, enquanto o outro assume e tenta cortar Mujin, mas Mujin desvia. O atacante tenta outro golpe, mas Mujin salta para trás e dá um chute que o tira de combate. Antes que percebam, os espadachins estão sendo completamente dominados e logo caem de joelhos no chão. À distância, Masoki grita para confirmar se seu mestre está bem. Mujin o chama de cabeça oca e diz que está tudo certo. Masoki fica totalmente chocado e pergunta onde Mujin aprendeu aquelas habilidades marciais. Mujin responde que aquilo não é arte marcial, mas algo que ele aprendeu na rua. Masoki fica surpreso porque não se lembra de Mujin ter passado tempo na rua, mas o parabeniza por derrubar seus homens, mas imediatamente lança uma moeda contra Mujin com força impressionante. A moeda passa raspando pela cabeça de Mujin, que fica chocado com a pressão. Ma então ordena furiosamente que seus homens saiam, pois ele mesmo irá cuidar de Mujin. Mujin fica surpreso com tanta hostilidade, já que só queria conversar com o chefe da seita. Ma responde furioso que o chefe não é alguém que um inútil como Mujin pode conhecer. Ele então saca sua espada e avança para matá-lo. No momento inesperado, Mujin bloqueia o golpe usando apenas um par de hashis. Ma fica chocado ao ver isso, mas não sabe que isso é tudo que Mujin conseguiu arrumar, já que ele não tem dinheiro para comprar uma espada. Mujin e Ma trocam golpes, e Mujin se mantém firme com técnicas impressionantes. Em pouco tempo, Ma tem a mão perfurada por um dos hashis. Ele não acredita que Mujin encontrou uma abertura, mesmo enquanto ele tentava cortá-lo. Enquanto Ma luta para se recompor, Mujin se diverte dizendo que ele vai se arrepender de subestimar um par de hashis. Ma fica espantado ao ver que está perdendo para os hashis, já que acreditava que Mujin era um fraco incapaz de usar QI. Ma se pergunta como Mujin alcançou um nível tão assustador em tão pouco tempo, mas não aceita acreditar que ele seja a mesma pessoa. Mujin continua perfurando o corpo dele com hashis, dizendo que suas habilidades são péssimas.
mas se recusa a perder para um par de hashis e salta no ar para executar seu golpe final. Apesar da aparência ameaçadora, Mujin não demonstra medo algum. Ele desvia facilmente do ataque de Ma, deixando-o completamente exposto. Ma fica sem entender por que Mujin teria um poder oculto sem ele saber. Mujin então desfere um soco poderoso em seu corpo, destruindo completamente o pouco orgulho que lhe restava. O medo agora percorre todo o corpo de Ma. Mujin repete que tudo o que ele quer é o empréstimo, mas desta vez diz isso com uma expressão mortal e assustadora. Ma finalmente decide sentar para conversar com Mujin, depois de apanhar sem parar. Seus guardas também acabam se curvando diante de Mujin, enquanto Ma fala com ele. Ma então pede que Mujin diga o que deseja saber. Mujin pergunta por que a seita está oferecendo empréstimos à família dele sem exigir garantia, pois ele sente uma clara intenção maliciosa por trás de todo o acordo. Ma afirma que não há má intenções e que Mujin está apenas exagerando. Mujin não acredita nem por um segundo, pois consegue sentir o medo de Ma dali mesmo. Mujin decide perguntar novamente, mas desta vez o alerta a pensar com cuidado se não quiser ser punido. Percebendo que Mujin não está brincando, Ma finalmente revela que receberam ordens do grupo mercante Shenhua. Mujin então não se surpreende, pois já imaginava que o grupo estava envolvido. Ele então pergunta a Ma que tipo de acordo eles fizeram com o grupo Shenhua. Ma hesita em falar, mas Mujin rapidamente deixa claro que se morrer defendendo o grupo mercante, ninguém vai sentir sua falta. Ma reflete sobre as palavras de Mujin e revela que o grupo mercante ordenou que emprestassem à família de Mujin qualquer quantia que pedissem, mas com juros absurdamente altos. Em troca de destruir o clã Hu, a seita Banhu ficaria com as terras do clã após eles serem retirados do jogo. Mujin finalmente entende que as terras da família eram a garantia desde o início. Mujin então pergunta quanto 300 moedas de ouro que ele quer pegar emprestadas se tornariam em um ano. Pelo contrato, Ma revela que 300 moedas virariam 5.000 moedas de ouro no pagamento final. Mujin acha isso nojento, mas não se importa e aceita o acordo com uma expressão séria. Ele pergunta a Ma quem ajuda o grupo mercante a limpar as suas sujeiras. Ma então menciona que um deles é a seita social dos 4 céus marciais, uma aliança de seitas não ortodoxas. Mujin fica surpreso ao ouvir isso e Masoki comenta que é uma nova aliança. Mujin fica irritado com os 4 céus marciais e até solta um xingamento. Masoki acredita que a loucura de seu mestre está se manifestando, pois nunca o viu encontrar esta aliança. Mas ali ele está literalmente xingando todos eles. Mujin então diz a Masoki que não precisa se preocupar, pois ele não está com humor para explicar. Mujin já está cansado de esperar e pergunta sobre o sujeito que foi buscar o dinheiro. O homem finalmente chega com uma caixa cheia das 300 moedas de ouro que Mujin pediu. Os olhos de Mujin brilham de felicidade ao ver o ouro, e ele imagina que deve ser o suficiente. Ele diz a Masoki que é a hora de irem embora, mas Masoki ainda está desconfiado sobre todo este empréstimo. Mujin simplesmente manda ele calar a boca e pegar o dinheiro para partirem logo, mas seus guardas acompanham Mujin até a saída. Mujin então diz para ele anotar a data no livro de registros e promete quitar todas as dívidas do clã assim que resolver seus negócios com o grupo mercante Shenhua. Além disso, Mujin avisa Ma para não tirar dinheiro do povo comum e diz que se ele desobedecer, será severamente punido. Ma reconhece a ordem, mas por dentro está furioso e mal pode esperar para ver Mujin se ferrar. Masoki e Mujin chegam em casa e são recebidos pelos 2 anciãos. Eles imediatamente ficam preocupados ao ver sangue nas roupas de Mujin, mas ele garante que não é dele. Eles perguntam o que aconteceu na seita, e ele diz que foi apenas pedir um empréstimo. Mujin afirma que o clã precisa de dinheiro para alimentar seus guerreiros e evitar que o pouco que resta deles fuja. Os anciãos não querem acreditar que foi a seita que emprestou dinheiro e presumem que ele o tenha roubado. Mujin afirma que está tudo registrado nos livros da seita, de acordo com o que ele disse. Em seguida, Mujin diz aos anciãos que tudo o que precisa é que cuidem de seus irmãos e garantam que estejam bem alimentados e vestidos. Depois de dar suas instruções, ele apenas deseja sorte a eles enquanto vai embora. Mujin então visita o memorial de seus pais, mas como não tinha paz em sua vida passada, não sabe o que dizer. Por fim, ele apenas abre a boca e diz que o problema do dinheiro já foi resolvido e promete cuidar de seus irmãos e criados. Com isso, pede que seus pais descansem em paz. Ele também garante que vai acabar com o Dobo por desafiá-lo para o duelo. Sem saber, e está sendo observado por Seo-yeon e Dojin, e as crianças parecem impressionadas. Mais tarde, Mujin encomenda 3 espadas que pesam respectivamente 50 quilos, 80 quilos e 110 quilos. Os servos quase quebram as costas carregando as espadas, mas Mujin fica feliz que elas finalmente chegaram. Masoki é obrigado a perguntar o que ele pretende fazer com espadas tão pesadas, e Mujin sorri dizendo que pretende fazer o que todo mundo faz com uma espada, obviamente balançá-la. Mujin pega animado a espada de 50 quilos e planeja começar por ela. Porém, seu sorriso desaparece quando percebe que a espada é pesada demais para ele erguer.
Ele conclui que este corpo é um completo lixo. No entanto, ele não está disposto a desistir. Mesmo assim, percebe que consegue levantá-la um pouco usando as duas mãos. Mujin percebe Masaoki olhando para ele com desgosto e ordena que ele volte a preparar sua refeição. Lembra-o de colocar bastante carne, e Masaoki se afasta preocupado. Mujin senta-se com a espada, decidido a treinar ao máximo durante as 2 semanas que restam antes do duelo. A constituição de seu corpo, o corpo marcial celestial, é o completo oposto das artes demoníacas que seu mestre lhe ensinou. Ele conclui que a única solução é aprender a técnica marcial do amigo de seu mestre, as 9 espadas inigualáveis. Recusando-se a desistir, ele começa a balançar a espada à força dentro da casa. Enquanto isso, Dobo recebe a informação de que Mujin tratou os garotos da seita Bangu de forma tão brutal que eles não conseguirão se mover por 2 semanas. Dobo fica surpreso ao ouvir isso, já que Mujin não tem um núcleo de energia para ter feito aquilo. Dobo então sorri maliciosamente enquanto pensa em preparar algo sinistro para o combate. Dobo também está animado para ver o que Mujin esconde dentro de si, quando finalmente forem um contra o outro no duelo. Depois disso, Mujin começa a treinar seu corpo da forma mais difícil possível. Ele percebe que deve ser capaz de levar o corpo ao limite, já que é um corpo abençoado pelos céus. E enquanto treina, Masaoki sempre prepara tudo o que é necessário, acreditando que com as preparações ele finalmente terá a chance de começar seu treinamento completo. Ele pega a espada de 50 quilos e começa a balançá-la enquanto se lembra do que seu antigo mestre lhe disse depois de testar a primeira forma. Mujin não perde tempo e avança para a segunda forma. Ele se lembra do que seu mestre disse, que não importa qual arma em frente, ele sempre sairá vitorioso. Conforme o treinamento avança, ele percebe que já está ficando sobrecarregado, mas entende que precisa aguentar. Logo ele se vê empunhando a espada com conforto e até saltando pela sala como se a espada não fosse pesada. Em seguida passa para a terceira forma enquanto tenta controlar seu QI ao máximo para torná-lo o mais poderoso possível e ajudá-lo no treinamento. Ele já tem vários itens de treino preparados para simular como seria uma batalha real. Seu primeiro oponente é uma bola dura, que ele consegue desviar por um tempo antes de ser atingido por trás. Depois disso, ele enfrenta bambus com espinhos e, usando a quarta forma da espada, os corta. Aparentemente, sua técnica com a espada pode parecer simples, mas é extremamente perigosa, capaz de cortar uma grande variedade de coisas. Mesmo tentando muito, ele não consegue atingir os troncos que voam contra ele com a quarta forma, sendo forçado a subir para a quinta forma. Desta vez, ele corta todos os troncos com sua poderosa quinta forma. Com o poder de sua espada, ele sente que nada pode pará-lo e que números não significam nada. Depois de passar pelos troncos, ele enfrenta velas colocadas dentro de bambus e para isso usa sua sexta forma. Ele balança a espada com tanta força que apaga todas as velas de uma vez. Depois de superar isso, ele percebe que seu próximo passo é treinar fora da casa usando sua sétima forma. Com essa forma poderosa, ele vence mais rapidamente ainda. Assim, chega até a 9ª forma, determinado a acreditar que não existe nada que sua espada não possa cortar. Ele finalmente atinge o estágio máximo da espada e cai no chão aliviado, embora frustrado por não ter conseguido reproduzir sua forma final de sua vida anterior. Ele se lembra das lições que recebeu de seu mestre quando era jovem. No começo, ele nunca levou os ensinamentos a sério. Ele acha que o amigo do mestre estava apenas falando besteiras ao afirmar feitos absurdos, como cortar qualquer coisa com uma espada. Seu mestre admite que pode soar louco, mas não quer que as artes marciais do amigo morram, já que ele mesmo não conseguiu herdá-las adequadamente. Ele quer que Mujin as herde em seu lugar. O mestre conta que seu falecido amigo era o único espadachim capaz de rivalizar com suas habilidades. Para tornar tudo mais interessante, ele não tinha QI. O mestre de Mujin diz que existe a possibilidade de ele usar artes de movimento, já que ninguém na seita conseguia aprendê-las direito. Ele decidiu ensinar isso ao mestre de Mujin na tentativa de passá-las a alguém digno. Após ouvir isso, Mujin começa a rir alto zombando da técnica, mas o mestre lhe dá um peteleco tão forte que quase quebra seu crânio. Ele diz a Mujin que precisa seguir todas as suas instruções, e Mujin não tem escolha a não ser obedecer. O mestre explicou que se ele executasse a arte com a espada 1000 vezes, seu corpo mudaria. Se executasse 100.000 vezes, seu QI começaria a entrar na espada. Basicamente, balançá-la 1 milhão de vezes o tornaria invencível, até mesmo para o espadachim mais poderoso. Mujin fica chocado, pois levaria 3 anos para completar o ciclo balançando a espada 1000 vezes ao dia. Isso leva Mujin a perguntar se o amigo do mestre realmente igualava suas habilidades, mas ele diz que não sabe. Só tem certeza de que se tivessem lutado a sério, um dos dois teria morrido. Por causa disso, Mujin fica curioso sobre que tipo de homem o amigo de seu mestre era. Mujin então acorda após vários tapas estalados de Masaoki.
Ele percebe que ainda tem um longo caminho pela frente, pois desmaiou depois de praticar o movimento uma única vez, ainda muito longe das 1000 repetições. Mesmo assim, ele precisa comer porque já está tarde. Quando olha para o prato à sua frente, percebe que é carne de porco. Ele fica decepcionado e diz a Masoki para pegar o porco da próxima vez, já que é a carne mais fácil para ganhar massa. Ele diz a Masoki que pode usar o dinheiro emprestado da seita Bangu, pois poderá pegar mais depois. Ele afirma que seu plano é comer carne de boi durante todo o período antes do duelo contra Dobo. Masoki então pergunta quando Mujin aprendeu artes marciais, já que tem tanta certeza de que ele não sabia nada antes. Como Mujin já contou a seus irmãos, acha que contar a Masoki também não é uma má ideia. Mujin então revela que não é o verdadeiro Mujin, pois sua identidade real é de um demônio divino. Masoki acha que ele está brincando e falando bobagens fantasiosas. Masoki diz que só tem medo de que Mujin perca a memória e desapareça um dia, mas Mujin o agarra e garante que não vai deixar o clã até que ele se torne o maior de toda Sichuan. Afinal, Mujin não tem outra opção, já que não tem mais nada para fazer. Masoki provoca seu mestre dizendo que está falando besteira, mas isso lhe rende outro doloroso peteleco na cabeça. Depois de conversarem, Mujin diz para Masoki ir embora, e ele obedece. Enquanto isso, 2 anciãos do clã tentam fugir com as crianças antes do duelo, pois acreditam que Dobo vai matar Mujin, deixando o clã vulnerável. Logo depois, Mujin treinou tanto que agora consegue carregar a espada de 70 quilos com apenas um braço. No entanto, sua técnica ainda é instável, e falta apenas uma semana para o duelo. Ele está suando na sala de treinamento quando as crianças entram para ver como ele está. Mujin pede que saiam, pois é perigoso para elas ficarem ali. As crianças dizem a Mujin que só estão preocupadas com ele, porque o viram se esforçar até o limite nos últimos dias. Soyeon teme que Mujin esteja fazendo tudo isso por causa do que ela disse, mas ele a tranquiliza, dizendo que ela não quis aquilo. Ela só estava com raiva. Olhar para as 2 crianças faz o protagonista lembrar dos irmãos de sua amada e sua vida passada. Mujin afaga a cabeça deles e diz que não precisam se preocupar com nada. As 2 crianças começam a imitar Mujin enquanto elogiam quão perfeita era sua postura. O jeito como discutem, tentando decidir quem está certo ou errado, o faz lembrar de quando treinava com seu mestre e passava por dificuldades. De repente, ele percebe que o mais importante na técnica da espada suprema das 9 formas é a técnica da respiração. Percebendo isso, Mujin diz às crianças que vai vencer não importa o que, e as manda de volta para o quarto. As crianças ainda estão preocupadas, mas assumem que tudo ficará bem. Quando finalmente fica sozinho, Mujin inicia a técnica de respiração enquanto balança sua espada com força. Com a ajuda da respiração, ele consegue liberar toda a energia interna acumulada de uma só vez. Antes que perceba, ele já compreende o conceito das artes de movimento, uma técnica de QI na qual se acumula energia interna através do movimento. Basicamente, artes do movimento são consideradas técnicas de baixo nível. Por isso, as pessoas não dão importância a elas usando a técnica da respiração. Mujin agora consegue balançar a espada com mais facilidade, dando-lhe força suficiente para cortar até mesmo uma estátua. Enquanto isso, Zhou Wanbang já está conversando com Masoki sobre a mudança repentina de Mujin. Masoki tenta atribuir a súbita melhora de Mujin à sessão de cura de Wang, mas Zhou Wanbang não é ingênuo. Ele diz a Masoki para relatar qualquer mudança que perceber. Masoki vai até onde seu mestre está treinando, apenas para encontrá-lo pendurado de cabeça para baixo. Ele tenta avisá-lo que a comida está pronta, mas Mujin reclama, dizendo que a sala de treinamento é pequena demais. Por causa disso, ele afirma que vai começar a usar o salão de treinamento principal. Mujin segue para o grande salão, mas encontra outros guerreiros treinando lá, todos observando. Masoki diz aos guerreiros que Mujin precisa treinar sozinho e sugere que eles saiam dali. Ele os orienta a usar o outro salão, mas os guerreiros ficam confusos, pensando por que um sujeito que estava meio morto está lhes dando ordens. Eles acreditam que Mujin não é um artista marcial de verdade, só porque carrega uma espada. Mujin percebe o clima e comenta sobre isso. Os guerreiros querem enfrentá-lo, mas o líder do grupo, Shou Boin, ordena que seus homens deixem o salão para o jovem mestre. No fundo, Shou Boin acredita que Mujin enlouqueceu novamente. Porém, Mujin chama Shou Boin, dizendo que ele deveria ser o homem e falar diretamente com ele. Shou Boin se vira e Mujin sugere que lutem, já que ambos estão sendo espadachins agora. Shou Boin recusa, dizendo que não pode lutar contra o futuro líder do clã. Mujin então diz para ele continuar sendo um covarde e nunca mostrar o rosto, sabendo que não pode voltar atrás em suas palavras. Isso é o suficiente para fazer Shou Boin desembainhar a espada, pronto para enfrentar Mujin. A luta começa e Mujin imediatamente fica sua espada no chão, antes de saltar em direção a Shou Boin. No movimento ousado, ele alcança Shou Boin e empurra sua cabeça antes mesmo que ele reaja. Os guerreiros ficam confusos, nunca tinham visto um duelo sem espadas. Mujin continua brincando com Shou Boin, movendo-se rapidamente enquanto Shou Boin mal consegue acompanhar. Shou Boin fica irritado e manda Mujin lutar como um homem e parar de desviar dos ataques. Mujin finalmente concorda em levar uma luta a sério, então pega sua espada.
Xiaoboyin desperdiça tempo falando, culpando Mujin por tudo de errado que aconteceu com o clã e dizendo que Mujin é a causa dos problemas. Xiaoboyin acredita que Mujin não é digno de aprender artes marciais. Ele avança contra Mujin, mas este o encontra no meio do caminho, usando a 9ª forma de técnica suprema da espada, abalando totalmente sua energia interna. Mujin não dá espaço para respirar, acerta um soco devastador no rosto de Xiaoboyin. Xiaoboyin cai no chão com sangue jorrando, enquanto Mujin diz que as coisas vão mudar dali em diante. Xiaoboyin finalmente percebe a dura verdade. Mujin mudou completamente. Ele sente a determinação queimando no corpo de Mujin, algo que nunca havia visto. Xiaoboyin desaba no chão, chocando Masoki e os guerreiros que assistem ao duelo. Os guerreiros correm para ajudar seu chefe, que está completamente desacordado. Mujin permanece firme como um verdadeiro vencedor e pergunta se Xiaoboyin tem algum problema com sua vitória. Um dos guerreiros grita dizendo que Mujin usou uma manobra covarde. Xiaoboyin se recompõe e manda o guerreiro calar a boca antes de admitir que realmente perdeu. Ele presta respeito a Mujin e diz que aprendeu com ele. Mujin aceita o respeito e diz que ele está livre para ir. Quando os guerreiros estão saindo do salão, Mujin diz a Masoki para acompanhá-los, já que ele quer ficar sozinho. Um dos guerreiros reclama furiosamente, acreditando que Xiaoboyin pegou leve com Mujin, mas Xiaoboyin garante que não. Ele realmente pretendia deixá-lo meio morto. O guerreiro não quer acreditar, mas Xiaoboyin diz que está falando sério. Ele admite não saber toda a história, mas é evidente que o jovem mestre melhorou de forma absurda. Masoki, por sua vez, também se pergunta quando Mujin melhorou tanto. Mas ao mesmo tempo é grato por ele ter mudado naquela noite. Os dois anciãos do clã se reúnem para discutir o próximo duelo. Eles estão no clã há mais de 36 anos e sempre foram leais. Eles falam sobre o quão incrível o Imperador da Chama era em sua juventude. Um jovem competente que demonstrava artes marciais de um jeito tão impressionante que até o poderoso clã Tang precisou admitir que ele era único. Basicamente, os anciãos eram fascinados por sua força e juraram lealdade a ele. Zhou Wanbong acredita que eles estão tentando romper essa lealdade, mas Du Baixin discorda, dizendo que só precisam resolver o problema da linhagem. Du Baixin afirma que cuidam de Mujin há 17 anos, mas o clã está em declínio desde então. Os dois acreditam que já fizeram o suficiente e que não há como o Imperador da Chama culpá-los quando chegarem após vida. Basicamente, eles reuniram o dinheiro necessário para se mudar e, além disso, conseguiram alguns artistas marciais para ajudá-los. Du Baixin então diz a Zhu Wanpeng que ele deve partir primeiro, enquanto ele fica para cuidar de Mujin Senior. Aparentemente, o mestre marcial da seita Kundong, contratado pelos Cheonghua, será testemunha do duelo. Zhou Wanbong fica surpreso ao ouvir isso, já que tudo indica trapaça. Du Baixin pede que Zhou Wanbong leve as crianças e o espere no local combinado, mesmo sabendo que isso será um grande choque para elas. Mais tarde, Mujin percebe que a quantidade de carne bovina que está recebendo diminuiu e pergunta a Masoki o motivo. Masoki revela que o intendente está lhe dando pouco dinheiro. Mesmo irritado com isso, Mujin deixa o assunto de lado quando Masoki vai mostrar sua roupa estilosa. No entanto, Mujin destrói a expectativa dele, dizendo que ele ficava mais bonito quando estava todo enfaixado. Quando chega a hora de partir para o duelo, Mujin encontra Du Baixin do lado de fora da casa. Mujin inicialmente pensa que ele está ali para impedi-lo, mas Du Baixin diz que não, ele está ali para acompanhá-lo ao duelo. Mujin entende que o Du Baixin está apenas preocupado à toa, já que tudo o que ele planeja é espancar seu rival até virar pó. Assim, Masoki e Du Baixin acompanham Mujin até o local do duelo. Na arena, o lugar está lotado de pessoas que querem assistir ao confronto e outras que estão ali para apostar, já que a chance de vitória de Mujin está altíssima. Quando ele chega à arena com pirulitos na boca, aqueles que o veem acreditam que ele é um fraco e até pensam em cancelar suas apostas. Ao entrar na arena, ele encontra Bu Shoyan, que pergunta se ele realmente quer seguir com o duelo. Os espectadores, ao ouvirem isso, acreditam que Mujin foi quem pediu o duelo primeiro, apesar de sua fraqueza, e acham que ele está completamente louco. Mujin fica furioso ao perceber que o grupo já está o pintando como vilão e promete puni-los por isso. Mujin responde com confiança que não vai ficar parado vendo Bu Shoyan roubar o manual secreto de seu clã, e que é exatamente por isso que precisa lutar. Os espectadores ficam chocados ao ouvir isso, pois nunca imaginaram que um grupo mercante tentaria roubar uma técnica secreta de artes marciais. Bu Shoyan está totalmente confiante de que tudo sairá como planejado e acredita que Mujin pagará por tentar bancar o herói. O fogo é aceso e tudo está pronto para o duelo. O anfitrião anuncia que a testemunha será Han Wenyang, da seita Kondong. Han Wenyang fica no balcão, parecendo forte e imponente, pronto para cumprir a vontade de seu mestre. Ele diz a Dobo e Mujin
Mujin que lutem de forma justa diante da multidão. Então Do Bo faz uma revelação chocante, dizendo a Mujin que a roupa marcial que ele está usando foi enviada pessoalmente por ele, como comemoração ao retorno de Mujin. Mujin sorri ao ouvir isso e saca sua enorme espada, dizendo a Do Bo que ele não terá escolha a não ser devolver o restante da mercadoria depois do duelo. A multidão inteira fica chocada. Ninguém jamais tinha visto alguém participar de um duelo com uma espada tão grande. Além disso, todos acreditavam que o Imperador da Chama era famoso por lutar com as mãos nuas. Até Du Baixin fica espantado e pergunta a Ma Soque se Mujin disse algo estranho. Basicamente, os dois haviam sugerido antes que Mujin fugisse, pois acreditavam que ele não tinha chance contra seu oponente. No entanto, Ma Soque começa a acreditar um pouco em Mujin, dizendo a ele que talvez tenha uma chance, mas Du Baixin permanece convicto do contrário. Quando ambos os lados estão prontos, o juiz toca o sino para iniciar o combate. Enraivecido, Mujin parte para cima de Do Bo imediatamente. Ele balança sua grande espada logo de início, desferindo um golpe devastador. Do Bo desvia por pouco, mas o golpe destrói o chão onde acerta. Os espectadores ficam boquiabertos. Ninguém esperava que Mujin fosse tão rápido e incrivelmente forte. Todos acreditavam que Mujin não tinha nenhuma habilidade marcial, mas ali estava ele, se movendo de forma absurda. Até Do Bo fica completamente chocado, já que esperava um duelo fácil. Mujin continua atacando enquanto avança novamente contra Do Bo, balançando sua espada repetidas vezes. Do Bo consegue bloquear o golpe e ambos ficam frente a frente, gerando um estrondo e um espetáculo impressionante. Bu Shoyong fica surpresa ao ver que Mujin está aguentando bem mais do que ela imaginava. Porém, ela continua convencida de que, independentemente do treinamento que ele tenha feito, ainda está muito abaixo de Do Bo. Mujin continua girando sua enorme espada, mas Do Bo desvia com facilidade graças à sua flexibilidade. Conforme o duelo avança, Do Bo acerta um contra-ataque que joga Mujin para trás e promete deixá-lo em situação ainda pior do que antes. Ele está confiante de que consegue destruir a força de vontade de qualquer homem. No balcão, Do Baixin admite estar impressionado com a forma como Mujin está resistindo. Ma Soque então diz que, pelo que está vendo, Mujin ainda nem revelou sua carta final. Do Baixin acha isso um absurdo, mas Ma Soque revela que secretamente assistiu Mujin treinar e garante a Do Baixin que algo muito mais poderoso está para acontecer. À medida que o duelo continua, Mujin percebe que sua força agora está no mesmo nível de Do Bo, o que o leva a questionar todo o processo de treinamento. No entanto, ele não se preocupa, não importa o quão forte seu oponente seja, ele sempre vencerá e desta vez planeja matar Do Bo. Enquanto isso, Zhou Wanbang está transportando os irmãos de Mujin e chega ao destino com eles dormindo. Ele se lembra de Du Baixin dizendo que a razão de não ir ainda é porque gostaria de ficar para recolher o que sobrar de Mujin depois que Do Bo matar. Mesmo sem saber se estão fazendo a coisa certa, pelo menos já começaram. De volta à arena, os dois ainda estão se enfrentando. Mujin não está preocupado porque acredita que Do Bo não passa de um novato para ele. Os dois continuam trocando golpes e mesmo percebendo que estão equilibrados, alguns acreditam que Mujin na verdade está em vantagem. As pessoas começam a falar mal de Mujin, dizendo que ele não é tão impressionante assim. Então, Do Bo lança um ataque poderoso diretamente contra Mujin. Du e Ma Soque quase desmaiam ao ver o ataque indo em linha reta para Mujin, e tudo o que podem fazer é rezar para que ele desvie. Percebendo que Do Bo está indo com tudo, Mujin usa as 9 espadas inigualáveis. Primeira forma, o passo preventivo. Do Bo acerta o golpe, mas graças à técnica de Mujin, ele consegue bloquear, deixando a multidão em choque. Até Do Bo fica surpreso e é forçado a recuar. Percebendo que Mujin enlouqueceu, Do Bo reúne sua energia interna para um golpe final. Porém, Mujin zomba dele dizendo que a coleta de energia dele é lenta demais. Mujin então ativa a segunda forma de sua técnica e avança contra Do Bo com enorme malícia. Do Bo sente isso e tudo o que pode fazer é tentar bloquear o ataque de Mujin, lutando desesperadamente, sem entender como está perdendo para Mujin. Do Bo coloca toda a força que tem para bloquear o golpe, mas antes que perceba, sua espada se parte bem na sua frente. A lâmina de Mujin atravessa, cortando Do Bo com força. Do Bo é arremessado ao chão enquanto Bu Shoyong grita desesperada chamando seu nome. Do Bo cai em uma poça de próprio sangue, com o braço direito arrancado. E Mujin vence o duelo automaticamente. Mujin então caminha até o braço de Do Bo e diz que vai levá-lo como pagamento pelos 17 anos de rancor. Bu Shoyong fica chocada ao ouvir isso, e Mujin comenta que o grupo mercante talvez consiga reencontrar uma forma de recolocar o braço. Han salta de onde estava assistindo para verificar Do Bo. Bu Shoyong corre até eles e Han menciona que o núcleo de energia de Do Bo também foi destruído. Han encara Mujin e pergunta se ele realmente precisava ter ido tão longe. Mujin age confuso, perguntando o que Han quer dizer, e Han afirma que havia uma diferença clara entre as habilidades deles, porque a luta já havia acabado há muito tempo. Mujin então responde que, já que Han tem uma boca grande, ele também tem
muito a dizer. Mujin pergunta se realmente foi necessário usar o golpe dos 7 ferimentos na cabeça de uma criança de 5 anos, sem nenhuma habilidade marcial. Com pura raiva nos olhos, Mujin diz a Han que o que acabou de fazer é apenas o encerramento de um rancor que guardava por 17 anos. Mujin também acrescenta que eles vão começar a pagar por tudo o que fizeram contra o clã Wu com clara malícia. Ele avisa Han e seus subordinados para se prepararem muito bem. Bu Shoyan cai de joelhos, jurando que nunca vai esquecer o que Mujin fez. Enquanto Mujin deixa o palco, os espectadores o aplaudem pela vitória, impressionados com a forma brutal com que derrotou do Bu. Além do espetáculo que presenciaram, perceberam que nunca tinham visto a espada que ele usou. Basicamente, todos ficaram empolgados porque um novo mestre das artes marciais acabou de nascer. Du e Su vão até Mujin e dizem que é a hora de voltarem para casa. Enquanto ele se afasta, Mujin se vira de repente e pergunta a Du Baeksin se ele já gastou todo o ouro que lhe deu. Do Baeksin responde nervoso que ainda resta um pouco. Mujin então diz que talvez precise passar na seita de Bangu, porque vai precisar pegar dinheiro emprestado. De repente, ele diz a Du Baeksin que não liga se ele, Zhu Wanbong e os outros artistas marciais quiserem ir embora, mas avisa que haverá grandes consequências se tentarem levar seus irmãos. Ele diz isso com tanta intenção assassina que quase paralisa Du Baeksin. Enquanto isso, seus irmãos estão gritando com Zhu Wanbong por tê-los levado embora, quando deveriam estar assistindo o duelo do irmão. Zhu Wanbong percebe que estão perdidos quando lê a carta entregue pelo pombo e descreve que Mujin venceu inesperadamente. Na carta, Du Baeksin diz que foram descobertos e pede para ele voltar para casa imediatamente. Zhu Wanbong começa a cavalar de volta para casa, apavorado, enquanto as crianças comemoram que vão voltar para ver o irmão. Mais tarde, Mujin diz a Du que é hora de lidar com a seita Bangu. Ele diz para Du não se preocupar com nada, mesmo que Mujin agora seja considerado capaz. Du o alerta para não se envolver de forma alguma com a seita, percebendo que o velho está apenas exagerando. Mujin diz que não vai. Assim, ele parte para encontrar a seita Bangu, enquanto Masoki teme que tudo termine em desastre. Mujin afirma que não pode adiar mais e pede para Masoki ficar muito perto dele. Em pouco tempo, Mujin chega à seita Bangu, surpreendendo Ma, que nunca achou que veria Mujin de novo. Mujin diz a Ma que está ali para pagar suas dívidas, ao mesmo tempo em que zomba dele porque a seita agora parecia abandonada. Ma tenta disfarçar a situação, dizendo que a maioria dos apostadores da região só saiu porque foram assistir ao duelo contra Dudu. Como ele afirma que todos foram vê-lo lutar, Mujin pergunta se fizeram apostas na luta. Sem dúvida, Mujin tem certeza de que deram a ele a maior probabilidade, e assim lucraram bastante. Já que ganharam dinheiro, Mujin deixa claro que também quer sua parte, e Ma sabe que está prestes a ser explorado. Para evitar problemas, Ma diz que vão demonstrar sua gratidão. Mujin fica satisfeito ao ouvir isso, já que todos gostam de dinheiro. Ma sente a aura fria emanando do corpo de Mujin, mostrando que ele está cheio de intenção assassina. Mujin então pergunta por seu chefe, o que faz Ma querer saber por que ele quer encontrá-lo. Mujin bate a mão na mesa, dizendo que fica irritado quando precisa repetir uma pergunta. Mujin está prestes a perder o controle quando o líder da seita, Shai Wonjeo, aparece na sala. Mujin se surpreende ao ver um rosto feio, que se revela ser o líder da seita. Shai Wonjeo admite que já ouviu falar de Mujin pelos seus homens, e Mujin pergunta por que é tão difícil encontrá-lo. Mujin não perde a chance de provocá-lo, dizendo que ele tem um rosto horrível. Atrás de Xianzhou está seu sujeito interessante, e Mujin pergunta se ele é o servo dele. A aura que flui daquele homem é pura malícia, e ele se revela como a própria morte. O Corvo Negro da seita Sozal começa a xingar Mujin por estar de olho no dinheiro dele, e mesmo tendo sido avisado para evitar a seita Sozal, Mujin simplesmente se vê encarando um deles. Mujin apenas diz ao sujeito para calar a boca se não quiser morrer. O Corvo Negro avança furioso contra Mujin, pronto para despedaçá-lo, e isso assusta Du e Masoki. Mujin, porém, não sente nenhuma ameaça vindo de Corvo Negro, totalmente determinado a derrubar qualquer um que fique em seu caminho. Mujin joga um palito de madeira contra o Corvo Negro e, com tanta força, perfura sua mão. É nesse momento que o Corvo Negro percebe que Mujin não é uma pessoa comum e precisa ser levado a sério. Mujin então diz ao Corvo Negro que não quer elogios de alguém tão lixo quanto ele, o que deixa o Corvo Negro ainda mais irritado, fazendo correr novamente em direção a Mujin. Desta vez, Mujin decide encontrá-lo no meio do caminho. Ele corre na direção do inimigo, mas desaparece de repente bem na frente dele. Mujin surge atrás dele, chocando-o. O Corvo Negro, desesperado, começa a desferir golpes frenéticos, mas Mujin desvia com facilidade, deixando claro que está apenas brincando com ele. O Corvo Negro não acredita que alguém tão jovem como Mujin consiga esquivar de seus ataques. Mujin então decide abrir mais um buraco no Corvo Negro. Ele empurra o palito dentro do olho esquerdo do inimigo, causando uma dor tão intensa que seu grito assusta quem está assistindo. O Corvo Negro cai de joelhos, chamando Mujin de desgraçado e dizendo que a seita Sozal irá atrás dele por atacar um dos seus membros. Mujin fica curioso para ver do que a seita é capaz e chuta a cabeça do Corvo Negro enquanto diz para ele encorajar a seita a vir com tudo. No entanto, antes que a seita chegue, Mujin deixa claro que o Corvo
Corvo Negro não sairá vivo daquela sala. Nesse momento, o Corvo Negro começa a implorar, dizendo que dará tudo o que Mujin quiser, desde que poupe sua vida. Mujin fica surpreso ao ver que ele deseja viver, mas como ofereceu riqueza, Mujin hesita em mandá-lo para o além. O Corvo Negro diz que toda a sua fortuna está em Deshong e promete trazer tudo de volta. Mujin aceita o acordo, mas o avisa de que estará morto se não voltar com dinheiro. Tomado pelo medo, ele sai correndo, prometendo voltar o mais rápido possível. Depois de lidar com o Corvo Negro, Mujin se vira para Shai, que já está todo mijado de medo, e diz que chegou a hora de acertarem as dívidas. Shai imediatamente cai de joelhos, suplicando por misericórdia e prometendo dar tudo o que tem. Mujin ri e diz que Shai não tem nada a oferecer, porque todos os bens dele já pertencem a Mujin. Shai fica confuso, e Mujin diz para ele incluir os lucros que obteve explorando plebeus e também as vidas que arruinou manipulando clãs marciais. Tudo isso para igualar suas posses. Em lágrimas, Shai diz que dará tudo, mas isso irrita Mujin, que lhe esmaga o crânio, lembrando que não pode oferecer aquilo que já não possui. O medo toma conta de todos que veem isso, e Mujin se vira para eles perguntando quem é o responsável depois de Shai na cadeia de comando. Majin Buu rapidamente dá um passo à frente, dizendo que é o vice-líder da seita, e cai de joelhos implorando para ser poupado. Ele promete viver honestamente se tiver outra chance. Como implorou com sinceridade, Mujin decide poupar sua vida. Mujin então pergunta a Ma quanto Shai valia. Majin Buu começa pela casa dele. Diz que tudo vale 4.000 de ouro, e os bens de Bangu valem por volta de 10.000 de ouro. Além disso, há um tributo de 500 de ouro vindo da seita Sol. No total, passa de 20.000 de ouro, e Mujin diz que quer tudo pra ele. Majin Buu responde que vai preparar tudo e levar pra ele. Mujin fica satisfeito, já que quer tudo resolvido sem demora. Quando Ma vai embora, Mujin encara os outros oficiais da seita com uma expressão mortal e diz que devem começar a negociar suas vidas. Eles ficam chocados e ele reforça que Majin Buu foi o único a quem prometeu poupar. O medo toma conta de todos e eles começam a implorar por suas vidas. Momentos depois, Mujin volta para casa com várias caixas cheias de tesouros e dinheiro, deixando Do Baixin em choque. Ele diz que cada caixa tem cerca de 400 de ouro dentro. Do Baixin tenta lembrar Mujin de que a seita Bangu é apoiada pela seita Sosal. Porém, o verdadeiro problema não é a seita Sosal, mas quem é aliado a eles. Esse aliado é um sujeito aterrorizante chamado Jutsu Ganke. Do Baixin acrescenta que a seita também conta com o Corvo Negro e o Corvo Vermelho. Quando ouve Corvo Negro, Mujin responde imediatamente que já lidou com ele. Isso surpreende Du, e Mujin diz para não colocá-lo no mesmo nível que ele, ou Zhu Wangbang, porque qualquer um que venha arrumar briga com o clã acabará a 6 palmos abaixo da terra. Depois de dizer isso, ele pede a Du que arrume carne bovina para ele e ordena que seus irmãos sejam bem alimentados quando voltarem. Ao virar para sair, Du Baixin não consegue acreditar que Mujin já colocou o medo no Corvo Negro, um homem considerado uma ameaça em toda a região. Du Baixin percebe que Mujin é completamente diferente do homem que ele conhecia. Enquanto isso, Bu Sheiyon contratou assassinos para destruir tudo que é querido por Mujin. Ela ordena que tragam uma das crianças vivas. No passado, o clã Waflame era muito conhecido e muito bem sucedido, e o notável homem, conhecido como Imperador da Chama, recebia a admiração de inúmeros artistas marciais que o observavam. Ele até recebeu elogios do prestigioso clã Tang de Sichuan. Em apenas uma geração, o clã Waflame se tornou um clã marcial que ninguém ousava ignorar. Mesmo artistas marciais de auge pensavam 2 vezes antes de provocar o clã Wangflame. Por causa disso, havia uma época em que o povo de Keishong vibrava apaixonadamente sempre que membros do clã caminhavam pelas ruas. Entretanto, após a morte do Imperador da Chama, o próximo patriarca revelou o lixo que era, e por causa disso o clã Waflame entrou em declínio. Aqueles que eram leais à família começaram a se afastar um por um. Assim, a imagem do imperador que um dia dominou o seu mundo acabou dividida entre as quais ainda lembravam dele e os que já o esqueceram. A única coisa que permanece é que ele continua sendo um homem extraordinário, pois a imensa aura de Mujin ao caminhar faz os anciãos começarem a compará-lo ao falecido imperador. Logo depois, guerreiros feridos aparecem para informar Du Baixin que foram emboscados por assassinos, e que o ancião Zhou Wangbang e alguns guerreiros são os únicos lutando contra eles. No momento em que Du ouve isso, ele percebe que as 2 crianças estão em perigo e ordena aos guerreiros que avisem Mujin imediatamente. Enquanto ele mesmo corre à frente, na floresta, Zhou Wangbang está lutando sozinho contra os assassinos, já que os guerreiros que estavam com ele foram derrubados. Mesmo diante do grande perigo, ele permanece firme, pronto para proteger as crianças. Quando está prestes a ser dominado, Do Baixin aparece a tempo para ajudá-lo. Isso deixa os assassinos furiosos, pois estavam prestes a completar sua missão antes da chegada de Du Baixin. O líder dos assassinos grita para seus homens derrubarem os 2, iniciando outra batalha feroz. Du Baixin consegue trocar alguns golpes com os assassinos, mas a idade logo pesa contra ele, e os inimigos ganham vantagem. Antes que perceba, ele recebe um corte no ombro e é forçado a recuar.
Um dos assassinos então decide cumprir sua missão e ordena aos outros que matem uma das crianças. Ele empurra Du Baixin para trás, forçando-o a se defender, mas Du Baixin se recusa a desistir. Momentos depois, Du Baixin recebe um golpe profundo e grita de dor. Ele cai no chão sem condições de se defender, muito menos proteger as crianças. Com Du Baixin fora de combate, os assassinos se concentram nos pequenos, discutindo qual deles irão matar ou poupar. Mesmo sem poder fazer nada, Dojin se coloca à frente para proteger a irmã, e os assassinos decidem que ele será o primeiro a morrer. Quando estão prestes a cortar Dojin, a voz de Mujin ecoa pela floresta ordenando que parem onde estão. Ele surge com uma aparência absolutamente ameaçadora, correndo em alta velocidade, mas os assassinos não se intimidam, já que Mujin era conhecido como um lixo no passado. O líder dos assassinos manda seus homens matarem Mujin por ele ter se metido no caminho. Um dos assassinos avança, mas Mujin o usa como primeiro alvo de sua fúria. Ele destrói a espada do homem sem esforço e lança um corte vertical que o parte ao meio. Sem perder tempo, ele avança para o restante dos assassinos. Quando vem o quão insano ele está, o líder ordena que todos ataquem juntos para derrubá-lo. O grupo se une contra ele, mas antes que consigam chegar perto, Mujin ativa as 9 espadas inigualáveis. Quinta forma, a técnica massacradora de exércitos, e corta todos como se fossem papel. Um deles tenta pegar Mujin de surpresa, mas ele desvia facilmente e corta a cabeça do sujeito. É neste momento que o assassino sobrevive finalmente e percebe que estão enfrentando um monstro. Antes que consiga reagir, seu braço direito já está caído no chão e ele grita de dor. Mujin então diz para ele não fazer mais nenhum movimento se quiser continuar vivo. Ele se vira e vê Zhou Wanbang ajudando Do Baixin a se levantar, enquanto Dojin cobre os olhos da irmã para que ela não veja o massacre. Dojin confronta a irmã dizendo que não precisam ter medo, porque Mujin chegou e derrotou todos os vilões. Mujin se aproxima e pergunta se estão bem. Dojin responde que sim, e Mujin sugere que devem ter ficado assustados, mas Dojin diz que não, afinal, ele é filho de um mestre marcial. Mujin fica aliviado ao ouvir isso e afaga a cabeça do garoto por sua coragem. Ele então diz ao ancião Zhou Wanbang para levar os guerreiros feridos e as crianças de volta para o clã. Assim que o grupo parte, Mujin vira sua atenção para o último assassino, dizendo a ele para manter a boca fechada sobre o braço arrancado. Mujin pergunta se ele foi enviado pelo grupo mercante Xia. O assassino hesita e Mujin diz que talvez o poupe se responder com honestidade. Curioso, o homem revela rapidamente que Bu Shoyan os contratou através da facção da Floresta da Morte. Depois de contar tudo o que sabe, ele pergunta se Mujin vai realmente poupá-lo. Como prometido, Mujin diz para ele correr de volta até Bu Shoyan e avisá-la que ele exterminou o grupo que ela enviou para matar seus irmãos. E diz também que ele irá atrás da cabeça dela em seguida. Mais tarde, todos observam Mujin atravessando a rua com o corpo coberto de sangue. Aqueles que antes o menosprezavam não ousam mais fazer isso, pois não querem arriscar suas vidas e virar as próximas vítimas. As pessoas começam a se perguntar se o prodígio que ele era quando criança finalmente voltou. Depois de circular pela cidade coletando aura suficiente, Mujin finalmente retorna para casa. Maek corre para recepcioná-lo, mas Mujin apenas empurra sua cabeça para o lado. Ele pergunta a Maek se todos os guerreiros feridos estão no salão medicinal, e Maek confirma. Ele também informa que Dojin e sua irmã estão descansando em seus quartos para recuperarem as forças. Mujin fica satisfeito e pede para Maek preparar um banho. Momentos depois, Mujin se acomoda no banho quente preparado para ele. Enquanto relaxa, pensa em seus irmãos e no desejo de mantê-los longe da crueldade do mundo. Mesmo sendo crianças de um clã marcial, Mujin acredita que não é certo expô-los à brutalidade tão cedo. Ao mesmo tempo, teme estar projetando sobre eles os próprios traumas do passado. No dia seguinte, no salão medicinal, Mujin procura o ancião Zhou Wanbang e pergunta sobre o manual de arte da chama vermelha. Zhou Wanbang fica chocado ao ouvir isso e Mujin quer saber por que ele reagia assim. Zhou Wanbang pergunta para que ele quer o manual, e Mujin percebe que Zhou Wanbang tem medo de que ele perca o controle novamente. Zhou Wanbang diz que não é bem isso, e Mujin explica que pretende treinar sozinho quando Zhou Wanbang está incapaz de ajudá-lo. Mujin nota que Zhou Wanbang está duvidando de sua capacidade, mas ele nega. Mujin então garante que Zhou Wanbang não precisa se preocupar, pois ele não vai surtar. Percebendo que Mujin não tem mais intenções, Zhou Wanbang finalmente entrega o manual para ele depois que Mujin vai embora. Zhou Wanbang demonstra preocupação para Do Baixin, perguntando se ele não cometeu um erro ao entregar o manual. Do Baixin diz para ele não se preocupar, pois Mujin vem demonstrando uma técnica de espada excelente ultimamente. Do Baixin comenta que foi graças a Mujin que eles conseguiram sobreviver ao ataque dos assassinos. Do Baixin também acrescenta que Mujin parece ter sido curado e acredita que o tratamento taoísta está funcionando. Zhou Wanbang concorda que o tratamento está dando resultado, mas ao mesmo tempo se pergunta se isso também está ajudando nas habilidades marciais dele. Do Baixin diz que a melhora repentina de Mujin é algo a se notar e acredita que ele teve um encontro fortuito, já que essa é a única explicação possível para tal evolução repentina.
Jo Wanbang está feliz com o rumo das coisas e acredita que o declínio do clã finalmente está chegando ao fim. No campo de treinamento, Mujin chama seus irmãos para treiná-los. Ele explica o conceito de todo o treinamento, dizendo que eles precisam se mover de forma muito fluida. Ele menciona que é uma técnica básica de movimento que ele mesmo criou com base em inúmeras experiências de combate real. Os dois ficam impressionados ao ouvir isso, e Soyan intervém chocada, pois o ancião Jo Wanbang afirma que Mujin não tinha nenhuma experiência real de combate. Mujin não acredita que sua irmã esteja dizendo aquilo tão diretamente. Mujin então sugere que deixem as conversas chatas de lado e manda os dois atacarem ele com a técnica básica de punho que aprenderam. Os dois assumem suas posições e avançam contra Mujin ao mesmo tempo, mas seus movimentos deixam Mujin completamente decepcionado. O desempenho de ambos faz Mujin questionar se eles realmente pertencem a um clã marcial. Ele percebe que os dois não têm os movimentos básicos necessários para serem considerados artistas marciais. Frustrado com o nível fraco que estão demonstrando, ele manda que parem. Ele diz que eles devem parar o treinamento por hoje porque sua cabeça dói. Os dois se surpreendem, já que nem chegaram a tocar a cabeça dele. Mujin então mente, dizendo que eles são mais habilidosos do que ele imaginava. Ele afirma que o único objetivo deles agora é fortalecer o corpo antes de aprenderem técnicas avançadas. Depois que os dois vão embora, Mujin percebe que tem uma tarefa enorme pra frente e que não será fácil. Ele também percebe que seu mestre deve ter passado por dificuldades para treiná-lo. Mesmo assim, Mujin está decidido a restaurar a grandeza do clã, já que foi ele o responsável pelo que aconteceu. Além disso, Mujin pretende derrotar a única pessoa que ele não conseguiu vencer em sua vida anterior. Mujin então pega a sua espada e inicia um treinamento solitário. Ele percebe claramente que a espada está funcionando e ficando muito leve em sua mão. Ele também nota que sua velocidade aumenta a cada repetição das formas de espada. Alguns dias depois do Baixin e Jo Wanbang finalmente retornam ao trabalho. Masoki diz que eles fizeram tudo o que ele pediu e os elogia pelo bom trabalho. Mas Masoki queria mais. Mujin o lembra com raiva do que teria acontecido se ele tivesse chegado um pouco mais tarde na cena. Mujin então alerta os anciãos, dizendo que eles vão morrer se tentarem aquele tipo de coisa de novo. Os dois reconhecem isso e se curvam para Mujin, pedindo desculpas por terem sido tolos. Momentos depois, o tal taoísta que tratou Mujin, do Yuan-Su, aparece. Mujin não sabe quem ele é e já o havia insultado antes. Masoki diz a ele que aquele é o taoísta que o tratou. Masoki pede desculpas ao velho, dizendo que Mujin ainda não se recuperou totalmente, por isso está agindo daquele jeito. Mujin o chuta por falar besteira sobre ele. Depois, Mujin decide entrar no jogo e pede desculpas ao velho por não tê-lo reconhecido. Mujin pede que ele o acompanhe, já que deve estar cansado de longa viagem. Alguns dias antes, Masoki havia contado a Mujin sobre o sacerdote taoísta, dizendo que ele herdou a linhagem taoísta da seita Wang. Masoki afirma que Mujin foi curado graças à energia positiva de cura do sacerdote, e revela que o mordomo-chefe pagou uma grande quantia para convidá-lo. No presente, Mujin está feliz por finalmente conhecer o homem, por isso o convida a entrar no recinto. Mujin pergunta se é verdade que ele herdou a linhagem taoísta, uma linhagem direta da seita Wang, e Do Yong-Su confirma isso, agindo com superioridade. Ele afirma ser o único taoísta a herdar a verdadeira essência da linhagem da seita Wang. No momento em que Mujin ouve isso, ele pisa firme no chão e pergunta com toda a seriedade se ele é realmente o imortal branco de Wang, pois ele nunca ouviu falar de qualquer sucessor da linhagem taoísta de Wang ainda vivo. Do Yong-Su tenta continuar com a farsa, mas Mujin deixa claro que ele tem pouco tempo para dizer a verdade antes que ele mude de ideia. O falso taoísta insiste em sua inocência e pergunta se Mujin está duvidando do homem que o curou, mas Mujin imediatamente saca sua grande espada. Ele diz a Du Yong-Sang que, já que está afirmando ser um taoísta, então não deveria ter problemas em desviar do seu golpe. Mujin balança a espada e quase parte o velho ao meio, mas o golpe deixa uma enorme rachadura no chão. Mas só que os anciãos entram em pânico ao ver isso, acreditando que ele enlouqueceu. Mujin manda o trio calar a boca e buscar água, pois quer mostrar algo engraçado. Quando a água chega, Mujin a joga sobre Do Yong-Su. Do Yong-Su continua tentando fingir inocência e pergunta se é assim que eles atribuem a bondade do clã. Mujin ignora e puxa sua longa barba, que se solta imediatamente, chocando os anciãos e Masoki. Até Do Yong-Soo percebe que está acabado, pois descobriram que ele usava uma barba falsa. Mujin zomba dele, dizendo que ele até tentou colocar bem a barba. Logo, Do Yong-Soo se vê diante de Mujin e seus guardas, e Masoki pergunta a Mujin se ele quer pretender fazer algo com o sujeito. Mujin responde que não tem intenção nenhuma de deixá-lo ir, e diz que talvez corte seus membros e o transforme em um eunuco também. Do Yong-Soo entra em pânico ao ouvir isso e começa a implorar para Mujin poupá-lo. Mujin garante que não pretende matá-lo, porque se fizer isso, não haverá como recuperar seu dinheiro. Mujin diz que só quer cortar seus membros, mas Do Yong-Soo implora aterrorizado, pedindo para Mujin deixar o seu corpo intacto. Do Yong-Soo promete devolver todo o dinheiro que roubou. Mujin aceita o acordo, mas avisa que também vai cobrar dele por não cortar seus membros e sua masculinidade. Com medo por seus membros, Do Yong-Soo diz a Mujin que está disposto a pagar qualquer quantia desde que ele o deixe ir. Então Mujin pergunta a Du quanto o sujeito havia tirado dele. Du revela que pagou 50 moedas de ouro.
Ao ouvir isso, Mujin demonstra decepção por Du ter sido ingênuo o suficiente para cair no golpe do Du Yun-soo. Em sua defesa, Du diz que ouviu que Du Yun-soo era um grande curandeiro. Mujin então se vira para Du Yun-soo, dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer é devolver os 50 moedas de ouro. Du Yun-soo diz que vai devolver o dinheiro, mas afirma que o dinheiro está em sua residência em Jinwon. Sem hesitar, Mujin manda que ele os guie até Jinwon, que fica a 4 horas dali. Du e Ju Wanbang perguntam se devem acompanhá-los, mas Mujin diz que não há necessidade, já que eles ainda estão se recuperando. Eles orientam a ficar em casa e garantir que não haja problemas. Ao partir com Du Yan-soo, Du percebe a preocupação de Ju Wanbang e o incentiva a confiar no rapaz, porque ele já não é mais o mesmo de antes. Momentos depois, eles chegam onde a carruagem de Du Yun-soo está esperando, e Mujin fica chocado ao ver o tipo de carruagem luxuosa em que o sujeito anda. Isso mostra quão bem o negócio de golpes está indo. Mujin fica ainda mais impressionado quando entra na carruagem e vê o quão decorada ela é. O interior é forrado com algodão e acabamento em couro, e Du Yong-sung diz que isso é necessário porque ele viaja muito, então conforto é essencial. Mujin dá um sorriso sarcástico, dizendo que Du Yong-sung tem uma forte ética de trabalho para alguém que é apenas um cozinheiro, e pergunta por que ele não faz um trabalho honesto, já que é profissional. Du Yong-sung abaixa a cabeça para Mujin, garantindo que vai entrar em algo legítimo a partir daquele momento. Mujin então se deita confortavelmente, dizendo ao velho que precisa dormir. Ele sugere que o acorde quando chegarem ao destino. Du Yong-soo concorda e garante que acordará Mujin no momento em que chegarem. No fundo, Du Yong-soo guarda más intenções contra Mujin e mal pode esperar para mostrar o que aconteceu com quem afronta. A carruagem parte e após algumas horas de viagem, chegam a uma área silenciosa e isolada da floresta. Du Yong-soo desce da carruagem para encontrar um conhecido que parece ser um bandido. Ele diz ao sujeito que Mujin está dormindo profundamente dentro da carruagem, pede ao bandido que a arraste para fora e dê uma lição nele. O Brutamontes fica animado porque não entende por que alguém se meteria nos negócios de um taoísta. O grandalhão entra na carruagem e desfere um soco na direção de Mujin. Quando o golpe está prestes a acertar, Mujin se vira e bloqueia o soco com sua espada. Mujin sorri maliciosamente e pergunta se já chegaram. Mujin fica enojado com o homem à sua frente e o arremessa para fora da carruagem. Du Yong-soo fica chocado. O bandido sente o impacto do golpe percorrer seu corpo e decide levar a luta a sério, já que os rumores sobre Mujin serem impressionantes não são falsos. Mujin sai da carruagem lentamente, perguntando a Du Yong-soo como o destino deles acabou sendo uma floresta isolada. Mujin finalmente percebe que também é um alvo do taoísta. Ele pensava que Du Yong-soo era apenas um golpista, mas agora vê que ele tinha outros esquemas. Mujin não se ofende, pois estava procurando uma briga mesmo. Mujin então libera uma aura esmagadora de seu corpo, enquanto diz ao Brutamontes que quer ver o que ele é capaz. O cara sente a pressão vinda de Mujin e chama o resto de seu grupo para sair e enfrentarem Mujin juntos. Mais 3 Brutamontes surgem de seus esconderijos, e se revela que eles são conhecidos como os 4 demônios de Han. No momento em que Mujin olha bem para eles, percebe que estão usando energia demoníaca, mas não comenta sobre isso. Mujin observa a variedade de armas deles e diz que quer ver a profundidade de suas habilidades, sem perder mais tempo. Mujin então avança contra o líder do grupo e o separa de seus companheiros. Ele o coloca na defensiva enquanto lança uma série de ataques. O restante do grupo logo percebe que Mujin está focado apenas naquele homem e corre para ajudá-lo. Mesmo o homem atacado sente o peso devastador dos golpes de Mujin. Ele compara os ataques a um enorme mangual. Logo perde o equilíbrio e Mujin acerta um chute em seu rosto, esmagando sua boca. Nesse momento, o resto do grupo alcança Mujin e o mais próximo tenta arrancar sua cabeça com um machado. Mas Mujin desvia facilmente e acerta uma poderosa cotovelada no estômago do sujeito, que grita de dor intensa. Os outros 2 tentam derrubá-lo com um ataque em pinça, mas Mujin desvia, fazendo os 2 estenderem demais os braços. Isso cria uma abertura para Mujin derrubar um deles com um soco. Em seguida, ele vai atrás do último, que tenta bloquear o ataque com sua espada, mas ela se parte diante dele. A espada de Mujin quase corta o homem ao meio, mas ele se contém. A vida do sujeito passa diante de seus olhos enquanto ele treme, e Mujin o arremessa para longe com um chute no peito. Com isso, Mujin derruba os 4 e os deixa ajoelhados, lutando para respirar. Durante a luta, ele confirma que estão usando artes demoníacas, mas isso deixa intrigado. Como existem artes demoníacas nas planícies centrais? Mujin os considera seus juniores e não quer matar seus juniores. Ele pensa no que fazer quando o líder do grupo grita, dizendo que eles estão admitindo derrota. Ele implora para que Mujin os poupe, e é nesse momento que Du Yong-soo percebe que está perdido, porque Mujin derrotou os 4 com facilidade, os 4 demônios de Sean. O líder do grupo admite que já tinham percebido que Mujin estava muito acima deles após os primeiros movimentos. Mujin então pergunta por que continuaram insistindo mesmo sabendo disso. Mujin garante aos caras que vai poupá-los, mas vai destruir seus núcleos de energia e romper seus meridianos. No momento em que ouvem isso, o líder cai de joelhos e implora para Mujin não arruinar suas vidas como artistas marciais, pois eles só fizeram o que lhes foi ordenado.
Mujin manda o sujeito parar de choramingar, dizendo que eles estão velhos já de qualquer forma. Mujin exige saber de quem eles aprenderam, e o homem inicialmente finge confusão, até Mujin dizer que quer saber o nome do mestre deles. Mujin comenta que consegue ver claramente que eles estão usando a energia demoníaca, mesmo que de forma patética. Ele quer saber quem lhe ensinou artes demoníacas. O líder revela que não sabe o nome do mestre. Mujin fica irritado ao ouvir isso, achando absurdo que sejam discípulos inúteis, que nem conhecem o nome do próprio mestre. O líder então confessa que o mestre nunca disse seu nome e acrescenta que eles também não deveriam procurar os outros discípulos dele. Mujin responde que eles deveriam ter simplesmente baixado a cabeça e aprendido artes marciais em vez de se envolverem com banditismo. O líder rapidamente corrige o mal-entendido, dizendo que eles não são ladrões. Ele explica que apenas ajudavam nos negócios do irmão, de vez em quando. Mujin fica surpreso ao ouvir isso e os repreende por ajudarem, mesmo sabendo qual era o negócio de Dun Yonsu. É então que o líder revela que acreditava que Dun Yonsu trabalhava salvando vidas. Mujin decide deixá-los ir e manda que parem de ser capangas de Dun Yonsu. Ele ameaça matar todos se os vir fazendo maldades novamente. O líder agradece a Mujin por ter misericórdia, e Mujin se vira para Dun Yonsu dizendo que o valor da dívida que ele vai pagar acaba de aumentar. Na verdade, ele vai pagar por mexer com sua saúde mental, o que deixa Dun Yonsu completamente horrorizado. Depois que a carruagem parte, os 4 irmãos de repente percebem que Mujin é alguém digno de ser seu mestre. Eles correm atrás da carruagem e a fazem parar. Mujin se pergunta por que pararam até sair e ver os 4 ajoelhados diante dele, chamando-o de chefe. Os 4 dizem que estão jurando lealdade e garantem que vão servi-lo até morrer. Eles imploram para Mujin aceitá-los. Mujin acredita que eles estão delirando por terem apanhado demais. Ele tenta dispensá-los, mas os 4 gritam ainda mais alto, exigindo que ele cuide deles e revelando que ainda são bem jovens. E isso surpreende Mujin, que achava que os 4 eram velhos, já que todos têm rostos feios. E essa história vai ficando por aqui. Se você gostou, já sabe, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e verifique se o sininho está ativado. Se quiser ver mais desta obra, comente bastante pedindo pela parte 2. E considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho. É bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela, que está muito bom também. E entre em nosso servidor do Discord para ver o nome desta obra, conversar com a gente, participar de sorteios e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.